Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 21 de novembro de 2025 e nós recebemos recentemente o texto do Plano de Resolução Pacífica que propõe o lado americano, digamos assim. Eu acho que em consultas com a Rússia e possivelmente com uma consulta prévia com o lado ucraniano. De qualquer forma, vamos falar sobre o que sabemos e hoje em dia, né, o que está acontecendo, para que possamos entender melhor por que a proposta é essa, por que ela está sendo feita justamente agora. E, na verdade, compreender melhor a reação a ela na Ucrânia, Rússia, Estados Unidos da América e no mundo. Então, o que sabemos? O novo plano proposto pelos Estados Unidos da América prevê concessões significativas da Ucrânia em favor da Rússia, incluindo a renúncia à Crimeia e ao Donbass. A Ucrânia recusou o encontro na Turquia, onde discutiria o plano e exige a participação da União Europeia e do Reino Unido nas negociações. O que está acontecendo no mundo que influenciou a apresentação dessa proposta e por que a proposta é exatamente assim? Em primeiro lugar, nos Estados Unidos, aproximadamente um terço dos republicanos não foi votar em 5 de novembro. Acabamos de ter protestos de pessoas que, do ponto de vista delas, acham que os Estados Unidos estão se envolvendo demais nos assuntos do exterior. Ou seja, parte do partido governante não foi votar porque está protestando contra o fato de que os recursos, em vez de serem direcionados para dentro do país, dessa vez o dinheiro foi gasto para resolver problemas externos. Segundo, a dívida externa dos Estados Unidos da América aumentou para 38 trilhões de dólares. Esse é um número absolutamente incompreensível para mim, Zakharova. Mas, além disso, ainda há os pagamentos anuais de juros, ou seja, o serviço da dívida, como é chamado. Vão ficar em torno de 1 trilhão de dólares por ano, um pouco menos que 1 trilhão. E os Estados Unidos da América não têm dinheiro. Terceiro, o ano das ações militares, o ano da guerra, custa à Ucrânia de 90 a 100 bilhões de dólares. Metade desse valor, cerca de 45 bilhões, deve ser fornecida pelos doadores, patronos da Ucrânia. Eu nem sei quem exatamente, aqueles que tentam ajudar a Ucrânia a resistir. Quarto, a Europa vai gastar de 10 a 12 bilhões de dólares anuais comprando armamentos dos Estados Unidos da América. Na Hungria e em outros países da própria União Europeia planejam vetar esses gastos. E então, por assim dizer, se a própria União Europeia não conseguir fazer nada, então alguns países individualmente vão destinar à Ucrânia cerca de 5 a 6 bilhões de dólares, parte com seus próprios armamentos, parte com compras nos Estados Unidos da América. Quinto, a Europa apoia a Ucrânia. Estados Unidos da América, por suas próprias razões financeiras e políticas, não fornecerá armamentos. A Europa, mesmo que forneça, será só um terço do necessário para a Ucrânia. 2 terços ficarão de fora. A própria Ucrânia não se preparou para a guerra e nem o ataque à Geórgia em 2008, nem os eventos de 2014 e 2015. Ações ativas contra a Ucrânia. A Ucrânia não desenvolveu sua indústria, pois tinha outras prioridades. A sexta ofensiva da Rússia na linha de frente continua. Apesar de os russos terem perdido em Pokrovsk e eu acho em mais alguns lugares ao redor, cerca de 200 mil militares aproximadamente. E a Ucrânia, segundo estimativas de especialistas, tem 5 vezes menos. Maravilha, perfeito. A Rússia simplesmente fazia ataques de carne. Mesmo assim, 40 mil ucranianos foram mortos e a região está praticamente, no mínimo, semi-cercada, digamos assim. E o sétimo. O escândalo do roubo da Ucrânia pelo círculo próximo de Zelensky ressoa em todo o mundo.
Nesse clima, e provavelmente graças a ele, veio dos Estados Unidos uma proposta de 28 pontos. Vamos discutir o principal e depois falar sobre o que esperar num futuro próximo. Pela proposta, toda a região de Donbass ficaria sob controle da Rússia. E a Crimeia também. A linha de separação ficará nas regiões de Zaporizhia e Kherson. Ou seja, os ucranianos terão que recuar. Kiev congela por 20 anos os planos de adesão à OTAN e, pelo que entendi, limita suas forças armadas a aproximadamente 600 mil militares. Esse é um exército bem grande. E eu acho que o mais importante é a nomenclatura do armamento. Ou seja, certos tipos específicos de armamento. Pelo tratado, eles não terão o direito de importar, instalar, comprar e coisas do tipo. Os Estados Unidos da América prometem à Ucrânia uma resposta conjunta decisiva, mas não como no 5º artigo da OTAN, e sim algo parecido com a aliança da OTAN. E alguns países se comprometem a não posicionar suas armas na Ucrânia. Todas as partes receberão anistia pelos crimes cometidos e será criado um comitê para a troca de prisioneiros. A Ucrânia realizará eleições em 100 dias sob a supervisão de um certo conselho internacional. Obviamente, esse conselho será presidido por Trump. Parte dos arquivos russos congelados, aparentemente cerca de 100 bilhões de dólares, será destinada à reconstrução da Ucrânia. O restante irá para projetos conjuntos da iniciativa americano-russa em território ucraniano. Ou seja, na verdade, a Rússia compensa. Não é suficiente, claro, é pouco e tudo mais, mas mesmo assim compensa uma parte dos custos para a Ucrânia. E além disso, a Rússia investe, digamos assim, não diretamente, mas formando um fundo em conjunto com os Estados Unidos, investe na construção de instalações em território ucraniano. O Ocidente, aliás, está criando um fundo separado para a reconstrução da Ucrânia. As sanções contra a Rússia estão sendo gradualmente retiradas e Moscou retorna ao G8 e começa a participar da economia mundial. O fogo entre as partes cessa após a retirada, por assim dizer, das tropas para as linhas acordadas. Quando contei isso, pensei que meus amigos ucranianos reagiriam a essa proposta com indignação e rejeição. Sim, mas antes de tomar qualquer decisão emocionalmente, vamos tentar analisar a situação, porque é preciso entender entre o que e o que está sendo feita a escolha, certo? E qual é, afinal, o trauma que a Ucrânia tem. Uma opção é seguir com a guerra, outra é buscar cessar fogo. Vamos analisar o significado de continuar a guerra. O que isso quer dizer? Os Estados Unidos da América não vão mais fornecer armas por conta própria. A população, ou ao menos o MAGA, não deseja isso. E se Trump, mesmo assim, continuar, os republicanos vão perder o Congresso em 26 e aí a presidência de Trump acabou. Ele não vai aceitar isso. Então, não vão mais dar dinheiro para Kiev, vão cumprir as obrigações que já assumiram, mas provavelmente não vão assumir novas. Depois, Europa e Grã-Bretanha podem comprar armas dos Estados Unidos da América e fornecer as próprias. Por 5, 10 ou até 15 bilhões, mas o necessário são 45 bilhões, ou seja, faltam os mesmos 30 bilhões que mencionei. Balas, projéteis, mísseis, tudo isso precisa ser reabastecido. O estoque não vai ser suficiente. Por quanto tempo vai durar, eu não sei. Eu, por assim dizer, não trabalho nos depósitos na Ucrânia. Isso significa que eles estarão limitados e não poderão responder fogo com fogo. E nada além de uma guerra defensiva e a perda gradual tanto da população quanto do território vai acontecer. A Ucrânia não é capaz de avançar sozinha sem uma forte ajuda externa e não é capaz de manter os territórios. Ela mantém os territórios graças ao heroísmo de seus soldados. Mas tente lutar com uma pá de sapador, não mais contra um tanque, mas agora contra um drone. Aliás, a Ucrânia tem drones, mas mísseis realmente, não muitos. E acho que vai levar uns 3 ou 4 anos.
E a Rússia talvez precise sacrificar mais 1 milhão de russos, mas nesse caso Kiev cairia. Existe algum escândalo de roubo? Vai crescer e provavelmente vai crescer. Por quê? Bem, todos nós sabemos, só que isso não chegava às massas na Ucrânia, na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, no Japão, em qualquer lugar. Agora está chegando e eles estão ficando malucos com isso. Bem, o povo na Europa, pelo menos, já está ficando maluco com o fato de que, durante a guerra, alguns ucranianos estão desviando para os próprios bolsos aquilo que damos a eles. Isso é totalmente. Ou seja, isso muda completamente a consciência, muda o desejo das pessoas de ajudar. O povo na Europa, especialmente em países quentes, onde as emoções se inflamam rapidamente, vai exigir o fim da ajuda à Ucrânia. O que significa nenhuma arma. Orbán está pedindo exatamente isso agora. Aliás, um após o outro, os países europeus vão exigir que a Ucrânia entregue territórios e assine a paz. E a Ucrânia? A escolha é a seguinte: fazer o que a Rússia exige e perder parte do território. Bem, talvez melhorar as fronteiras por meio de negociações, impor limitações ao exército, algo mais, mantendo 75% do país e focando na defesa, ou seja, preparando a defesa. 600 mil pessoas não é um exército pequeno. Ou, em 2, 3, 4 anos, perder o apoio do mundo, perder mais 500 mil de habitantes, jovens na linha de frente e suas famílias, pais, filhos na retaguarda, e depois perder toda a Ucrânia. Porque ao conquistar mais 20, 30% do território, a Rússia não vai mais negociar. Escolha, perda. Mais uma perda adicional de população, depois a perda de todo o país, ou a perda de 25, não sei quantos por cento do país, e o apoio mundial na reconstrução. Acho que dá para pensar em como treinar a juventude ucraniana na Polônia, como Stalin fez uma vez com o Pronto para o Trabalho e Defesa. 1 milhão passou pronto para o trabalho e defesa, mas 600 mil, como já disse, formam um exército sólido e sério. E se, como dizem, a OTAN estiver por perto, não é necessário ter todo esse armamento no território da Ucrânia. Não importa, não é da minha conta, não sou eu quem deve decidir isso. O que a Ucrânia e os ucranianos vão escolher, eu não sei, mas entendo uma coisa. Na Ucrânia, o sistema de governo oligárquico, onde contam para a população que ela é livre, porque quem manda e rouba tem nomes ucranianos. Na Rússia, o sistema é pós-oligárquico. Quando uma quadrilha já destruiu as outras quadrilhas, subjugou, destruiu. E os russos são comandados e roubados por pessoas com nomes russos. A diferença para a população é quem vai roubá-los, o canalha deles ou o canalha de fora. Pessoalmente, sinceramente, eu não vejo diferença. E eu conheci ambos, quero dizer, tanto aqueles com nomes ucranianos quanto aqueles com nomes russos mesmo. Também conheci pessoas de minorias nacionais, até judeus também aparecem. E entre eles não notei muita diferença. Então, os ucranianos fizeram eles acreditarem que canalhas de Vichy e Ivanka são de alguma forma melhores para eles do que canalhas de Kosovorodka e com bafo de Moscou. Khrushchev era da Ucrânia. Aliás, Brezhnev nasceu por lá em Dniprodzerzhinsk. Acho que Konstantin Chernenko, se não me engano, era ucraniano, assim como Mikhail Gorbachev. Ele veio da região de Chernigov, ou talvez a mãe dele fosse de lá. Mas ele sempre se dizia meio ucraniano, Trotsky. Aliás, em Kherson, Lazar Kaganovich também era Trotsky, de Kherson. Ele também era de Kherson, parece que Kaganovich. Esses canalhas são melhores ou piores que Suslov, Andropov, Yezhov, Djugashvili ou Felix Dzerzhinsky. O nobre polonês lituano em Minsk, ou perto de Minsk, ele nasceu em algum lugar por lá, sim. Quais deles são piores que o polonês de Minsk? A resposta é: tanto uns quanto outros são piores. Os ucranianos precisam decidir o que é mais importante para eles, a honra ou a população do país. Ninguém vai decidir por eles, ou eles param agora e sobrevivem, ou continuam lutando e morrem, entregando o país ao inimigo.
Mas ninguém vai e nem pode decidir por eles, essa é uma decisão absolutamente deles. A decisão de cada pessoa. Porque hoje em dia, quando você fica em silêncio, significa que você concorda que vão decidir por você. É assim, senhoras e senhores. Não posso dizer que seja uma previsão muito otimista, mas é assim que as coisas parecem hoje, é o que está acontecendo. Sou eu tentando falar totalmente sem emoções. E quando se trata de decidir sobre vida e morte, é preciso tentar sem emoções. Até logo, até a próxima e boa sorte para vocês, amigos ucranianos. Boa sorte